Olá, meu nome é Juan Brandt, falo em nome do IPEP, IPEP Brasília, que é o Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos no dia 7 de julho de 2020 e eu trago aqui hoje uma pequena apresentação sobre o pensamento de Michel Balint, confrontado ao que Freud havia postulado sobre a temática do narcisismo. Inicialmente, é importante ressaltar que Michel Balint foi um grande discípulo de Sándor Ferenczi, que vem da linhagem da escola húngara de psicanálise, e pertence àquele grupo de segunda geração de analistas que formaram o chamado Grupo do Meio no pós-guerra, lá na IPA. Chegou a presidir a IPA, extremamente considerado dentro da medicina por ter criado a modalidade grupal chamada Grupo Balint, que é um grupo em que são trabalhados aspectos contratransferenciais dos profissionais da medicina e que também é usado na formação em psicanálise e também para trabalhar aspectos, dificuldades de docentes em relação a seus alunos, né? Também foi muito usado na assistência social para dar suporte a assistentes sociais que tinham que lidar com dificuldades de famílias ou de casais que eles atendiam lá, isso lá na Inglaterra. Mas o grande trabalho dele, além desse, com o Grupo Balint, que é extremamente famoso, né, relevante, é uma investigação profunda dos aspectos da regressão. Uma obra dele que eu considero fundamental se chama, em português, A Falta Básica, e o subtítulo é Aspectos Terapêuticos da Regressão. Eu tenho a edição em espanhol, que vocês vão ver aqui, La Falta Básica, Aspectos Terapêuticos da Regressão, é da Paidós. Esta aqui é uma edição espanhola de 1979, segunda edição. A primeira edição foi de 1967. Existe uma outra edição, esta em português, que veio com o título A Falha Básica, é da Zagodoni. Eu já conversei até bastante com o pessoal da Zagodoni, eu considero que o título desta obra está errado, o termo não é falha, tá? O termo é falta, porque falta para falha, a distância é tremenda, né? O título original é The Basic Fall, então é a falta. Se você ler como falha, deturpa bastante os conceitos. Mas tirando a questão do título e do uso incorreto dentro do texto de falta como falha, tendo usado falha no lugar de falta, se você ler com atenção e evita cair nesse erro, é uma boa leitura. Agora a questão central. Michel Balint questiona o conceito de narcisismo primário em Freud. Então ele investiga todos os momentos em que Freud fala de narcisismo e especificamente na introdução ao narcisismo, e esse apontamento da saída de um narcisismo primário para um narcisismo secundário, que é típico do pensamento freudiano. Balint postula que não existiria um narcisismo primário, e sim algo que ele chamou amor primário. O amor primário se instauraria já dentro da vida intrauterina, quando o feto convive com um ambiente extremamente preservado de qualquer estímulo mais intenso que possa perturbar sua paz. E nessa condição é como se ele estivesse, numa comparação que até o próprio Balint faz, né, como um peixe dentro d'água. Essa é a condição do amor primário, sendo nutrido, sendo protegido, numa temperatura adequada. E os estímulos que lhe chegam são estímulos que não lhe ofendem, eles não perturbam, são de uma paz extremada.
Essa condição, então, de amor primário seria rompida a partir do parto. Então, postula Valenti que com o parto há um corte numa condição de amor primário. E, em função deste corte, se estabelece o que Valenti denomina a falta básica. Por isso, como falei há pouco, não pode ser falha, é a falta. A falta de quê? Das condições primitivas da vida intrauterina. Então, esta falta básica, ela surge no parto, mas a atitude da mãe, no sentido de acolher, de preservar e de amparar, alimentar, acalentar, compensa até um ponto maior ou menor a perda ocorrida. Então, esta falta básica que se instaura, ela poderá ser maior ou menor, mas de qualquer maneira ela aí está. E no gradativo crescimento deste bebê e nas questões que vão surgindo no cotidiano, as dificuldades da mãe, na medida em que ela que lhe é imposto frustrar, porque ela terá seus movimentos, suas ausências, etc. e tal, suas faltas, vai se ampliando, ou melhor dizendo, aprofundando a sensação de falta básica. Barney trabalha muito no campo das sensações. Então, o bebê vai tendo sensações de falta que são contrapostas às sensações antigas de amor primário. Esse processo de falta básica, ele é típico dessa fase que Freud chama de saída do narcisismo primário para o narcisismo secundário. Porque, se lembrarmos, o bebê sai do narcisismo primário e, pela teoria da libido, por exemplo, ele encontra o objeto e começa a estabelecer as trocas que vão estabelecer as bases para o narcisismo secundário. Nesta forma de pensar de Valenti, o narcisismo que existe ele é sempre secundário. Ele é secundário pelo encontro com o objeto e ele vai ocupando um espaço paralelamente ao estádio de falta básica. E a partir dessas trocas do narcisismo secundário, vai se estabelecendo espaço para as fases do desenvolvimento psicossexual que vão redundar depois no período denominado edípico, que seria então o período em que a palavra já é suficiente para estabelecer diferenças importantes na relação do infante com a realidade. Então, durante o período de falta básica, estaria entrando gradativamente a palavra, as sensações estariam recebendo outros estímulos, que também decorrem da entrada da palavra. O processo de encontro do objeto é tratado por Valenti de uma forma específica dentro da obra dele. Ele estabelece que o tempo da falta básica está instaurado a partir do encontro entre bebê e objeto materno. E faz uma correlação desse encontro com o número 2. A passagem seguinte é a entrada do terceiro. Então, aí ele faz a referência ao número 3. Ele usa o termo relação para esse tipo de construção. Ele até foi criticado por Lacan, por exemplo, por usar a palavra relação, e depois outros autores preferiram usar o termo vínculo. Isso é uma discussãozinha boba aí nessa história toda. Mas o importante é que o feto vive uma condição totalmente voltada para si mesmo, num espaço o espaço de harmonia total com o ambiente, que é o estado de amor primário na vida intrauterina, sai dessa condição para encontrar o seu primeiro objeto, esse objeto materno, que vai então compensar de algum modo a perda ocorrida, e no momento posterior, no estádio posterior, entra um terceiro e instaura-se o complexo edípico.
E a analogia com o número 2, 3 ajuda muito a compreensão de algumas coisas. Por exemplo, quando o bebê se afasta do objeto materno, Barrett reconhece que ali então já não está presente o encontro entre dois dessa relação. Agora existe somente um, que é o bebê como sujeito dessa história. E neste momento, estando só, ele entra em processo criativo. Ele estará criando alguma coisa psiquicamente a partir das experiências que decorrem de sensações que até então ele já obteve. É claro que, ao mesmo tempo que ele cria alguma coisa, ele cria um conhecimento, ele também está criando uma doença. Então, quando sai do número 2, que é o encontro com o objeto, retorna para um si mesmo, não retorno porque ele antes tinha uma outra condição de amor primário, mas quando ele vai para essa condição de estar só, nós podemos pensar numa forma narcísica secundária. E é nessa forma narcísica secundária que então acontece alguma coisa, psiquicamente falando, que instaura o início de um sujeito para o lado sadio ou para as patologias. Bom, então, só para fechar, temos então, no mundo das relações, o número 2, o número 3 e o número 1, que é a saída das relações. E essas três condições vão marcar toda a vida de qualquer ser humano. Isto ficarão marcas para a vida toda. É importante notar, então, que a criação ela é narcísica. Muita gente por aí fala que é o grupo que cria. Não, o grupo cria um espaço. Mas a criação ela é sempre intrapsíquica. Então o sujeito às vezes precisa do grupo, mas precisa sair para criar. E é o que o bebê aprende nesse momento em que ele é impelido ou lhe sobra sair para essa condição de estar só consigo mesmo. Vejam então que para falarmos de psicopatologia é importante considerar essas passagens do 2 para um isolamento, que é o 1, e quando se está no 3, que é o estádio do complexo edípico, permanece a possibilidade de uma saída para 1. Então, esta saída para 1 é o espaço em que, na ausência dos objetos, o infante está só consigo mesmo e chegando a alguma coisa que decorre de agora estar só, para o bem ou para o mal. Isto dá um tremendo espaço para a gente discutir psicopatologia. E diz o Barthes que é o estado em que se desenvolve a criatividade, é criada a doença, é criada a base para o reconhecimento, alguma reflexão sobre os estímulos que vão chegando. Então, todo o conhecimento estaria sempre relativo ao número 1. O conhecimento é alcançado, ou a elaboração do conhecimento, e a partir daí a criação, isto é alcançado na medida em que o bebê se isola e usa suas capacidades, seus potenciais para essas criações. Quando ele volta para o 2, ele sai dessa condição e ele vive as sensações com o objeto materno. E quando ele está no 3, ele vive o triângulo edípico. Esta questão do 1 prevalecerá também para a vida toda. Então, todo sujeito, ele transita inevitavelmente entre essas três colocações identificadas com número. Número 1, relativo ao processo criativo. Número 2, o vínculo, vínculo, vamos dizer, simbiótico, do qual vai saindo, é claro, mas que tem sua origem simbiótica com o objeto materno. E o número 3, que é relativo ao complexo edípico. Essa estrutura toda, então, fala
de passagens que vêm desde a vida intrauterina com o amor primário até a resolução edípica que coloca o sujeito no mundo, mas sua estrutura psíquica estará marcada sempre por essas três posições. Nesta conjunção se estabelece uma subjetividade. Vejam que esta subjetividade ele já tem um caráter que transita entre uma posição narcísica, que é do estádio da criação, e eudípica, que é a do número 3. Já temos em Balit, então, o sujeito intersubjetivo. Podemos ver, então, que na obra de Michel Balit já está presente muita base para se pensar nas propostas atuais de René Caes relativas a uma nova metapsicologia, a metapsicologia do sujeito intersubjetivo ou sujeito do grupo. Caes vem trabalhando esse aspecto de que não se pode trabalhar com uma metapsicologia exclusiva de uma subjetividade que desconhece uma relevância maior do outro que estará formando com o novo sujeito uma estrutura psíquica que não é de alguém narcísico, e sim de alguém que se estruturou na existência vincular com um outro. Em sua obra, Balit dá relevância aos processos regressivos na clínica. E então aponta que trabalha-se bem a regressão desde o que seria a base edípica, né? Quando o sujeito está no mundo da palavra e pode fazer referência a toda a estrutura relacional que o constituiu como sujeito. Ele poderia, então, sair regressivamente desse âmbito para alcançar, por exemplo, um âmbito mais primitivo, que seria o do tempo do número 2, as suas vivências relativas ao objeto materno. E, mais ainda, esta regressão poderia chegar às experiências, às sensações relativas ao isolamento, ao número 1. E quando, então, o nosso paciente poderia trazer as suas experiências na ausência dos objetos. Então, reparem que é uma regressão que sai da condição edípica para a condição da relação entre dois, para então chegar à ausência de relação. Na medida em que esse processo traz conteúdos que são relativos às vivências que podem ser trabalhadas e que não trazem patologias profundas, ou melhor dizendo, graves, isto recebe em Balit, este processo recebe em Balit o nome de regressão benigna. Mas Balit aponta-nos também a possibilidade da regressão maligna. Esta estaria referida a um processo que pode ocorrer no lugar daquele em que o acting out seria um dos fenômenos visíveis, em que, por exemplo, entrando em algo negativo do período edípico, poderia surgir uma exoatuação, nas palavras de Balit, direcionadas por nosso paciente a nós, psicanalistas, como objetos transferenciais. Esta condição também poderia surgir, uma regressão até mais primitiva, com ataques ao objeto materno, que também, transferencialmente, nós seríamos escolhidos como objeto transferencial. E, além disso, esta regressão maligna poderia chegar à ausência de objeto. E, neste caso, nós estaremos observando, por exemplo, um mutismo patológico. Na regressão benigna, o mutismo que pudesse ocorrer, ele não seria visto como algo patológico, e sim como um processo de elaboração. Então, seriam diferenças entre duas qualidades de regressão e que, pelo que nós sabemos, Balit trabalhava muito bem em sua clínica, era
reconhecido como o analista dos pacientes difíceis. A esse respeito, inclusive, é importante fazer notar que Valent enaltece bastante uma postura clínica que ele chama de atmosfera adequada. Estabelecer uma atmosfera adequada que permita trabalhar-se, inclusive no âmbito da regressão. Claro, procurando sempre que seja a regressão dita benigna. Agora, encerrando, vocês viram que, evidentemente, isto foi feito em mais de um dia. Eu comecei no dia 7 de julho, que terminei no dia 8. Muito bem, entre em contato com a gente, nosso site é psicanálise-ipepp.com. Temos análise pessoal, supervisão, todo o percurso psicanalítico e inclusive projetos sociais. Obrigado por nos acompanharem.